Bom dia, meus amigos. Sou eu, professor Jessé Cortez, novamente aqui com vocês, tá bom? Agora, para dar continuidade e fecharmos, né, a apostila nesse período de quarentena, né, tudo acabou acontecendo muito rápido. A apostila era para ser todo mês de junho ainda, né? Mas agora, última aula do mês de maio, eu já estou concluindo a apostila, né? Então esses encontros eles tiveram que ser reduzidos e à medida que foram reduzidos eles também aceleraram de uma certa forma, tá bom? A apostila já deve estar, né, à disposição, daqui a pouquinho a gente vai avisar no grupo do WhatsApp a apostila 2, que vai começar com o próximo período, o período que nós vamos chamar, convencionamos chamar de simbolismo. Sempre fica em dúvida, né? Se coloca o simbolismo no final da apostila 1, no começo da apostila 2, nesse meio tempo. Eu acho que quando eu fui fazendo a apostila 1, eu vi que ela foi ficando um pouco extensa, sabe? Mas aí não teve jeito, a apostila 2 ficou extensa também. Essa apostila ela terminou com 81 páginas, se não me engano. A outra terminou com 95 páginas. É a vida, cara, tá? Por mais que a gente tente resumir, o negócio às vezes não dá muito certo, sabe? Porque às vezes também a gente vai resumindo, essa terminou com 83 páginas. A apostila 2 terminou com 95 páginas, se não me engano, tá? E assim, cara, a gente vai tentando resumir ao máximo, né? Também para você ter um material bom, né? Um aporte legal. Da apostila 2, eu abro com um memorex, né? Um memorex de literatura. Então, para você, né, poder ter um material ali mais resumido possível, mais enxugado possível. E também coloquei também muitos dos temas, né, dos principais vestibulares, temas de literatura. Aqueles que não couberam, aí a gente vai fazendo como nós fizemos, como eu vou fazer hoje, né, com o Ateneu, né? Então o Ateneu não coube da apostila 2, então vou soltar o material aí para vocês, né? Para quem tem interesse no Ateneu, o Ateneu que é, se não me engano, tá ali separado o material, né? O FPR, tá? Mas tá bom então. Então, hoje o parnasianismo no Brasil, tá? O parnasianismo no Brasil, sempre lembrando, né? O parnasianismo, ele acontece concomitantemente com o realismo e o naturalismo. O realismo e o naturalismo são manifestações literárias tipicamente da prosa, tá? Então eles não tiveram manifestações poéticas. Já o parnasianismo é exclusivamente poético. A gente fica aí, quanto à análise, uma dúvida sobre o livro Ateneu. Porque o livro Ateneu ele se aproxima daquilo que no século XX a gente vai chamar de romance total, tá? O que é o romance total? Romance total é aquele que a gente vai encontrando partes, né, das manifestações literárias até aquele momento em que o livro foi lançado, é claro, né? Parte das manifestações literárias, sejam eles romantismo, barroco, no caso, né, realismo. É um momento de muita manifestação artística, né? Então, a segunda metade do século XIX é o momento, por exemplo, que vão começar a aparecer as vanguardas. Ainda é um negócio meio, né, tímido, mas já temos, né, o impressionismo, que foi a primeira vanguarda, né, pelo Monet, né? Então, nós aí seguindo depois, posterior o Monet, posterior os impressionistas, nós temos os expressionistas. Então, o que acontece? São elementos de vanguarda, né? A gente vai estudar muito bem isso na segunda apostila, né? Que seria supostamente segundo semestre, mas a gente já vai começar agora em junho, né? Então, o que acontece? O Ateneu ele vai se aproximar, né, dessas manifestações. Inclusive, alguns críticos conseguem encontrar algumas características parnasianas. Então, no Ateneu nós teremos aí também uma manifestação parnasiana, né? Que seria uma manifestação parnasiana na prosa, de tão importante que é o livro. Por isso que eu dediquei
né, a minha live de amanhã, né, minha live de sexta-feira, vai ser dedicada única e exclusivamente ao livro Ateneu, de Raul Pompeia. Então, voltando aqui ao parnasianismo. O parnasianismo é uma manifestação poética do seu correspondente na prosa, que seria o naturalismo e o realismo. Tá? Contudo, ele tem as suas características particulares, as suas características peculiares. Por exemplo, uma característica muito peculiar. O parnasianismo é uma manifestação da burguesia. Tá? Então, ela é uma escola literária de grande prestígio. Por quê? Porque ela vai refletir, né, uma oligarquia que é a detentora do poder. Final de 1800, início de 1900 é o tempo da proclamação da República, que vai ser feita, né, por uma minoria, uma oligarquia que a gente vai convencionar chamar, né, mais tarde de República do Café com Leite, né? Então ali o pessoal ali, né, como é que eu posso dizer, limitado ali, né, no eixo em torno da corte. Por que eu estou falando corte? Porque tanto o parnasianismo quanto o realismo quanto o naturalismo vão se manifestar no início de 1880. Então, no caso, 1880 para o parnasianismo, né, alguns falam que foi o livro Fanfarras, outro atribuem a outra obra, né, versos e prosas, né, não, versos, sonetos e versos, uma coisa assim, o nome do livro, né, que inaugura o parnasianismo no Brasil. Em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 1881, O Mulato, de Aloysio Azevedo. Então, são três escolas que elas convivem, né, simultaneamente no Brasil. O que acontece é que o parnasianismo ele vai refletir essa burguesia, e essa burguesia ela tinha como padrão poético a poesia romântica. E aí o que vai acontecer? O parnasianismo vai negar essa poesia romântica no sentido que ela vai ser uma manifestação em prol da arte. Então, um grande mote parnasiano que é importante você decorar para esse período é a arte pela arte. Então, ela vai se desprender de questões, né, emotivas. Não que não vai ter um poema, né, um poema erótico, não vai ter em alguns casos, inclusive no Olavo Bilac, né? Não é que ela não vai ter o poema erótico, mas ela vai recusar, né, esses elementos para se dedicar à arte única e exclusivamente. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma cópia, né, de um movimento que vai surgir na França. Muitos dizem que o parnasianismo não acontece nos outros lugares, né, não acontece, não tem tanta força, né, nem em Portugal, nem em outros lugares tão importantes, né, centros, mas tem muita força na França. E como nós temos essa cultura estreita com a França, eu acho que eu me fiz claro nas outras aulas, né? Esse final de 1800, início de 1900, nós mantemos relações muito estreitas com a França, inclusive na sua manifestação artística, que foi o parnasianismo, né? E daí o que acontece? Esse parnasianismo, né, ele é copiado aqui no Brasil. Então ele surge na França como um movimento de reação à poesia romântica, tá? Procura corresponder em poesia ao realismo na prosa, foi o que eu falei, tá? Agora, algumas características desse parnasianismo. Primeiro, a objetividade, a impessoalidade do poeta. Então, diferente do romantismo, que é altamente pessoal, o poeta vai ser impessoal. E o poeta será objetivo ao tratar da arte, pela arte, tá? E aí nós vamos ter uma característica muito importante desse parnasianismo: o culto à forma, tá? Se é arte pela arte, então o parnasianismo escreverá em função dessa arte. Então, nós vamos ter uma busca da métrica perfeita, da rima perfeita. E aí, é claro, algumas teorias é importante você nutrir, tá? Então, por exemplo, se você não lembra da teoria da metrificação, da escansão, que é a contagem de sílabas métricas, é importante, né? Eu vou dar uma pincelada hoje aqui, tá? Para você lembrar. E, claro, também as classificações de rima. Então, nós classificamos as rimas, lembra sempre, como uma rima pobre, né? Uma rima rica e uma rima preciosa, né? O que é uma rima pobre?
Uma rima pobre é quando ele vai rimando com a mesma classe de palavras. Tá? Então, mesma classe de palavras, a gente diz que é uma rima pobre. Então, por exemplo, eu vou rimar bondoso com amoroso. Bondoso com amoroso são dois adjetivos, né? Então, isso nós configuramos como rima pobre. Uma rima rica é quando eu vou começando já a rimar com classe de palavras diferentes, tá? Então, classe de palavras diferentes é uma rima rica, tá bom? Então, por exemplo, eu vou rimar esforçar com ver o mar, né? Então, aí eu tenho mar, que é substantivo, esforçar, que é verbo, tá? E eu tenho a rima preciosa, que é quando eu, além de classe de palavras diferentes, eu vou fazendo uso de formatos diferentes, tá? Por exemplo, como é que eu vou... por exemplo, num dia tê-lo, né? Num dia tê-lo, não sei o que, pro seu cabelo, entende? Um dia tê-lo. Tê-lo o que é? Tê-lo é verbo mais pronome, entendeu? Então aí eu vou rimar lá embaixo com cabelo, né? Então, isso é chamado de rima preciosa, tá? Então eles vão fazer preferência da rima rica e da rima preciosa, tá? Então, e a parte formal é entendida como métrica. Então lembra, se um poema começa em 12 sílabas métricas, ele vai ter 12 sílabas métricas até o final. Sempre lembrando, às vezes um verso parece ser grande, parece que ele é menor, parece que ele é maior, mas se você faz a escansão, o que é a escansão? A contagem de sílabas métricas, ele vai dando exato o número. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para você que não lembra o que é, deixa eu interromper aqui. Para você que não lembra o que é, eu lembro agora que eu deixei o material pronto do primeiro ano, né? Ministrei uma aula parecida no primeiro ano, mas uma aula de gênero, né? Aí, né? Gêneros literários. E aí no gênero literário eu trabalhei, né? O gênero épico, ou melhor, desculpa, o gênero lírico, né? Que é, no caso, o gênero referente à poesia. E aí, para esse gênero, né, lírico, eu dei uma aula no tocante à forma, tá? Que é no tocante ao verso, tá? Então, vamos lá. A metrificação. O que é essa metrificação? É a forma utilizada na poética para medição de versos. Isso é chamado de metro, sendo, portanto, o estudo dessa medida. É feita mediante a escansão. O que é uma escansão? Consiste na contagem de sons dos versos a partir da elevação do ritmo ou tonicidade das palavras. E, uma vez que a poesia teria originalmente a função de ser cantada, esses fatores desempenham particular importância, visto que os efeitos desejados eram obtidos através da regularidade dos versos, bem como as suas rimas. Assim, metro quer dizer a medida do verso, tá? Então, metro é a medida do verso. Muito bem, excelente. Vamos lá. Diz assim, então, metrificação é o estudo do metro, tá? Então vamos lá? Bom, eu tenho sílabas literárias e sílabas gramaticais, você não pode esquecer, tá? A contagem das sílabas literárias ou poéticas se distingue da contagem de sílabas gramaticais. Isso porque, enquanto na gramática se considera o número de sílabas, né, gráficas, né? Na literatura se considera o número de sílabas sonoras. Como assim, Gessé? Há duas regras de ouro, duas regras básicas. Cara, existem várias regras, irmão. É um negócio muito chato, entendeu? Mas existem duas regras de ouro, tá? Primeira regra, você conta somente até a última sílaba tônica de cada verso, tá? Vamos supor que essa minha frase aqui fosse um verso. Que frase que eu estou me referindo? Estou me referindo a essa daqui, ó. Essa daqui. Há duas regras que diferenciam, as sílabas literárias. Vamos supor que isso aqui fosse um verso, sílabas literárias. Eu iria fazer a contagem de sílabas desse verso até urá. O que vem depois do urá, aqui, ó, eu não conto mais. Aqui, sílabas, ó, sílabas.
Então, em sílabas, eu ia contar até o si. Depois do si eu não conto mais. É o que tornaria um verso diferente no tamanho de um para o outro, mas com mesmas sílabas métricas. Então, regra de ouro, eu vou contar a última palavra, até a sua sílaba tônica. Depois da sílaba tônica eu não conto mais, tá? E outra regra muito importante, tá? É a elisão. O que é elisão? Unir sílabas quando houver som fraco e forte ou vice-versa. Conta-se a última vogal com a vogal da próxima palavra em uma única sílaba chamada sílaba poética. Vamos supor que uma palavra terminou em vogal. Claro, né? A maioria das palavras. Maioria, não é tudo, não são todas, mas a maioria das palavras. E vamos supor que a outra palavra começa numa vogal. Por exemplo, como está aqui, ó, palavrem. Palavrem. No caso, em palavrem, querendo ou não, na hora de falar, você vai unir uma a outra. Então, você conta essas duas sílabas, que seriam sílabas gramaticais. Palavra em, você vai contar palavrem. Então, neste caso aqui, vai ocorrer a elisão. Quando uma palavra termina numa vogal e a palavra subsequente começa numa vogal, nós unimos essas duas numa única sílaba. Vamos tentar experimentar aqui? Por exemplo, um exemplo que eu dei para o primeiro ano. O amor é fogo que arde sem se ver. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a contagem de sílabas gramaticais. Ó, faz comigo, ó. Sílabas gramaticais, a gramática, tá? Amor é fogo que arde sem se ver. Fechou? Então, em gramática, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. Contudo, se eu fizer a contagem de sílabas poéticas, vai dar diferente. Ó, sílabas poéticas. Amor é fogo que arde. Entendeu como é que faz? Então você conta a sílaba da última palavra a vogal da última palavra unida à vogal da próxima palavra. Entendeu? Arde sem se ver. Aqui eu tenho monossílabo, então não precisou fazer a contagem da última sílaba tônica, tá? Então aqui eu tenho 10 sílabas poéticas, entendeu? Isso se chama escansão, a contagem de sílabas poéticas. Quando se lida com o parnasianismo, você tem que manjar disso daqui. Por quê? Porque no parnasianismo a métrica será perfeita. É por isso que quando os vanguardistas, ou melhor, o pessoal da Semana da Arte Moderna, eles reagem contra o verso metrificado, eles reagem contra essa poesia fixa que foi notória no parnasianismo. Uma vez eu vi um professor falando, ele disse o seguinte, que não se fez sonetos, versos metrificados em toda a literatura, quanto se fez no parnasianismo. Então, se você não tivesse essa capacidade, sobretudo para fazer um soneto, né, que é, no caso, né, 2 quartetos e 3 tercetos, era um desafio. Então, se você não consegue se expressar em 2 quartetos e 2 tercetos, você não é poeta, você não é literato. Então, ele era um desafio. E todo soneto tem que ser metrificado. Ou com 12 sílabas métricas, ou com 11 sílabas métricas, ou mais comum, com 10 sílabas métricas, tá? Vou fazer de novo? Vamos lá, ó. É ferida que dói e não se sente, ó. Sílabas gramaticais, ó. É ferida que dói e não se sente, tá? Aí você conta tudo, dá 11 sílabas. Contudo, se eu fizer a sílaba poética, olha o que eu tenho que tomar cuidado, ó. É ferida que dói, ó. Por que dividiu aqui? Por causa da vírgula. Então a vírgula ela faz ser uma pausa, inclusive na poética. Então eu não faço a escansão. Você vê que terminou numa vogal, começa em outra vogal, que é o E, contudo eu não faço. Por quê? Porque a vírgula não permite eu fazer, tá? É ferida que dói e não se sente. Porque eu conto até a última sílaba tônica. Então a sílaba tônica da palavra é sem. Então o que vem depois eu não conto mais. É por isso que ela dá 10 sílabas poéticas. Eu acho que eu tenho de novo aqui. Vamos lá, de novo.
Ah, não. Agora, a classificação dos verbos. Então, é muito importante para essa teoria da poesia, né? Você tem em mente que os versos eles recebem diferentes classificações quanto à sua metrificação. O verso de uma sílaba, verso monossilábico, de duas sílabas, de silábicos, né? De sílabos, trissílabos, aí começa a diferenciar daquela contagem de sílaba comum. Bem, monossílabo, dissílabo e trissílabo, né? Aí depois vem polissílabo, confere? Não, a gente continua no grego, tá? Então tem o tetrassílabo, o pentassílabo. O pentassílabo é também chamado de redondilha menor, 5 sílabas, tá? O hexassílabo, ou verso heróico quebrado, tá? Por quê? Porque o verso heróico ele era chamado de 12 sílabas, tá? Então, verso heróico quebrado. Ou então um heptassílabo, que é a redondilha maior. Tem o octassílabo, o eneassílabo, e aí começa, né, o soneto, que é o decassílabo, o endecassílabo e o dodecassílabo, que é com 12 sílabas médias, tá? A partir de 12 sílabas a gente não conta mais. A gente chama de verso bárbaro, tá? Por que verso bárbaro? Porque ele não vai ter mais uma regularidade, como a regularidade do verso greco, né? Então ele já chamado de verso bárbaro. E o verso isométrico é aquele que tem sílabas irregulares, que vai ser muito comum no modernismo. O modernismo vai ser a escola de reação contra... e o heterométricos são aqueles, né? Isométricos são aqueles versos regulares, quer dizer, então o soneto é um verso isométrico. Então ele começa com 10 sílabas e vai com 10 sílabas até o final. E eu tenho heterométricos, que são de sílabas irregulares, também chamados de versos livres, tá? Isso aqui foi uma teoria que eu dei para o primeiro ano, né? Ali tem o soneto, né? Tem algumas outras, se você quiser ler aí, é só dar um pause, né? O hino, essa elegia que é muito comum no romantismo e será muito comum também no parnasianismo. Nós temos algumas elegias. O que é uma elegia? É um verso póstumo, né? É um verso fúnebre que a pessoa faz um canto triste, um elogio à pessoa póstuma, né? A pessoa morta, né? Pois bem, então vamos lá? Vamos voltar lá à nossa teoria do parnasianismo, tá? Tá bom, então muito importante a métrica. Então você tem que manjar de escansão para poder, né, calcular o parnasianismo, tá? Utilização de fórmulas poéticas fixas, como eu disse, né, o soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Sim, a arte pela arte é a arte, só tem compromisso com ela mesma, tá? Tema principal vai ser a mitologia grega, então ele sempre vai evocar a mitologia, tá? Muito bem, então se você quiser dar um print na tela, né? Então aqui a respeito do parnasianismo. Bom, parnasianismo no Brasil, literatura descompromissada das elites, absoluto domínio em termos de prestígio, sempre, tá? Sempre muito prestigiosa. Formação da tríade parnasiana, vou falar a respeito deles daqui a pouquinho, e uma das causas da Semana da Arte Moderna, porque ele foi tão popular, e alguns dão fim ao parnasianismo com a vinda do simbolismo, mas eu digo para vocês, o parnasianismo ele tinha tanto prestígio, que ele vai ultrapassar, né, a virada do século XIX, do século XX, tá? Então ele vai ter muito prestígio ainda em 1922. Tanto é que a Semana da Arte Moderna vem e torna isso ridículo, né? Um exemplo disso é o poema Os Sapos, né? Que foi de Manuel Bandeira, que foi recitado ainda coachando, como se os parnasianos fossem coachadores, né? Porque eles ficam ali no ritmo, né? Então como se fosse coacho, ueba, né? Então são ridicularizados na Semana da Arte Moderna. Tá bom, temos a mitologia e a história grega romana. A natureza também sempre é focado. Em Olavo Bilac a gente vai ter também um determinado erotismo, tá? Mas também muito importante, também um tema muito caro é a pátria, tá? Olavo Bilac foi um, né, desses que fez isso com maestria. Vamos lá? Vamos imediatamente aos principais autores. Então, a tríade parnasiana, né, chamado, né, de Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Eu separei um slide ali só para Olavo Bilac, tá? Chamado de tríade parnasiana, tá? Alberto de Oliveira tem os seus poemas, né,
meridionais, versos e rimas, o culto da forma na poesia brasileira, no caso foi um livro que falava de técnicas, né? Céu, terra e mar, tá? Então, Alberto de Oliveira, com sua presença dentro do parnasianismo. Importante, né, você ter esses autores com você. Raimundo Correia, Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões, Aleluias e Poesias, são as obras deles poéticas, tá? Do Raimundo Correia. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia. Vicente de Carvalho não é um nome muito lembrado, mas é importante, né, evocar. Ele ficou muito famoso pelo seu poema Palavras ao Mar, e ele ficou conhecido como Poeta do Mar, né? Poeta do Mar, por causa do seu poema muito famoso, né? Palavras ao Mar. Também tem o velho tema, Flor e a Fonte, e ele também ficou muito famoso também com esse poema Pequenino Morto, tá? Que é uma elegia. Uma elegia muito famosa no romantismo é a do e agora fugiu o nome do cara, né, que escreveu Cântico do Calvário, né? Então o poema Cântico do Calvário é talvez a elegia, né, mais famosa da literatura brasileira. E aí eu tenho essa elegia também de Vicente de Carvalho, né, que chama Pequenino Morto, tá? E aí, cara, é importante dizer por quê? Porque a literatura, ela vem com sua presença masculina, confere? Desde o barroco, vamos lá, vamos seguir. Barroco, né? Se a gente for mais posterior, né? Na literatura brasileira, nós temos o quinhentismo, que é liderado tanto pelos padres quanto os correspondentes do rei, todos homens, tá? Nós temos no barroco, né? Todos homens, né? Nós temos no romantismo, todos homens. Então a manifestação literária toda ela masculina. Quando chega no realismo e no naturalismo, também nós temos as manifestações também de artistas homens. Não que não existissem artistas mulheres, mas elas, né, não eram aceitas nessas rodas, tá? Mas eu tenho uma que reage a isso. Então no parnasianismo eu tenho uma vertente feminina, tá? Eu tenho Francisca Júlia, ela escreve o poema Memórias, livro da infância. Esfinges é um poema muito famoso dela, tá? Alma infantil, tá? Bom, aí eu tenho uma segunda edição de Esfinges, né? Então Francisca Júlia é uma representante da vertente feminina, tá? Então uma representante feminina no parnasianismo. E é claro, para a gente terminar, o Olavo Bilac, né? Então eu tenho obras, né, Poesias e Tarde, né, o nome das obras, os principais poemas em extremis, alguns desses poemas de leitura obrigatória, tá? Então veja bem, O Caçador de Esmeraldas, tá? Via Láctea, também conhecido Olavo Bilac como poeta da Via Láctea, né? Por quê? Por causa desse poema dele, Poeta das Estrelas, né? Conhecido como Poeta das Estrelas. Profissão de Fé, que também é uma leitura obrigatória. Vamos fazer o seguinte, vamos experimentar? Vamos experimentar um trecho aqui de Profissão de Fé. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor, né? Então você vê aqui a rima rica, né? Ele está rimando amor com flor, né? Então no caso são dois substantivos, mas um substantivo abstrato e outro substantivo concreto, né? Imito, e pois nem de Carrara e pedra firo, a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, né? Então eu tenho Carrara, que é o interior da Itália, e eu tenho rara, né, que é o adjetivo. O ônix prefiro, por isso corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Legal, né, cara? Então eu tenho aí Profissão de Fé. O poema é muito extenso, né? Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de oures engasta a rima, como o rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito de ourive, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo, minha pena segue esta forma, por te servir, Deus é serena forma. Então, Profissão de Fé é uma das leituras
obrigatórias, tá? Não é tema para nenhum vestibular desse ano, tá? Mas, quando se trata de literatura, é importante sempre evocar o Olavo Bilac. Ouvir estrelas, tá? Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso em um pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas, né? Então, segundo Olavo Bilac, só os apaixonados conseguem ouvir as estrelas. Se você consegue conversar com as estrelas, não se preocupa, tá? Você não está doido, né? Segundo Olavo Bilac, você está apaixonado, tá bom? Muito bem, então aqui eu tenho aqui Ouvir Estrelas de Olavo Bilac. Acho que eu tenho uma aqui também, Ao Poeta, né? Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e lima, e teima e lima e sofre e sua. Perdão. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Você vê a alusão à cultura greco-romana. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. Tá? Então, Olavo Bilac, em seus versos, se você fizer a escansão, você vai ver que são 10 sílabas métricas em todos os versos. Tá? Muito bem. Vamos fazer os exercícios para terminar? Diz assim, marca a alternativa correta, tá? O parnasianismo caracterizou-se no Brasil pela busca da perfeição da forma. Verdade, cara? A letra A é correta. Letra B. O parnasianismo determinou o surgimento de obras de tom marcante coloquial. Não tem coloquialismo. Muito pelo contrário. As palavras são palavras, né, que o poeta vai encontrar ali, né? Vai no dicionário ali, não. Não tem um tom coloquial. Sim, um tom de cerimônia, né, de cerimonial, um tom formal, tá? O parnasianismo, por seus poetas, preconiza o verso livre. Não, o verso é rimado, tá? Então o verso tem a sua rima firme lá. O parnasianismo brasileiro deu ênfase ao experimentalismo formal, negativo. Então ele faz menção ao soneto, que é uma forma fixa, tá? O parnasianismo foi o responsável pela afirmação de uma poesia de caráter sugestivo e musical. Não, isso se chama simbolismo, tá? Esqueci de falar, esse exercício está na página 81, nas últimas páginas da apostila, tá? Isso mesmo, a alternativa correta é a letra A. Dá uma olhada nessa daqui, que é do Paraná, tá? E sobre mim, silenciosa e triste, a Via Láctea se desenrola como um jarro de lágrimas ardentes. Olavo Bilac. Sobre o fragmento poético, não é correto afirmar, quer dizer que tudo está certo, tá? A Via Láctea sofre um processo de personificação. Sim, se ela como um jarro triste de lágrimas, né? Como um jarro de lágrimas ardentes. Então, neste caso, ela está silenciosa, ela está triste, ela ganha, sim, elementos de personificação. Letra B. A cena é descrita de modo objetivo, sem interferência da subjetividade do poético. Não, errado. Ela é de forma subjetiva, tá? Então essas metáforas, essas personificações, essas prosopopeias tornam o texto altamente subjetivo. Errada a letra B. Letra C. A opção pelos sintagmas desenrola e jarro de lágrimas ardentes visa a presentificar o movimento dos astros, é verdade. Então ele traz a presença, né? Presentificar, traz a presença dos astros. Letra D. A domínio da linguagem figurada e descritiva, correto, né? Então, a figura de linguagem como linguagem figurada. Letra E. A visão do mundo melancólico
do emissor da mensagem se projeta sobre o objeto poetizado. Sim, então uma determinada melancolia ao observar as estrelas, né? Olavo Bilac, que era aluno de medicina, né, cara? E no 5º ano de medicina é expulso da faculdade, né? Esqueci de falar isso aí, é expulso da faculdade porque foi acusado de necrofilia, diz que pegaram ele, né, tentando traçar um defunto lá, velho, né, uma defunta, vai lá Deus saber, né? E aí ele foi acusado de necrofilia. Se era verdade ou se não era, ele levou essa peja, né, com ele. Tanto é que na época ele era noivo, inclusive noivo da irmã de Vicente de Carvalho, um dos poetas da época, tá? Célebre poeta da época. E aí, cara, deu que daí o relacionamento esfriou, eles se separaram. Depois, no século XX, cara, vira o século, tá? Os dois já velhões, já, né? Ele escreve um poema para ela, né? Arrependido, como que pedindo perdão. E ela também dá uma de poeta e também publica no jornal um poema, entendeu? Também falando a respeito do relacionamento dos dois, pedindo perdão e tal, né? Mas só que os dois não ficam juntos. Morre solteiro Olavo Bilac, morre solteiro a irmã de Vicente Carvalho. Eles não chegam a ficar juntos, né? Eu estou falando isso aqui porque eu lembrei de falar, tá? Então, aí, na minha live, eu vou falar do Raul Pompeia e aproveito para falar mais do Olavo Bilac. Sabe por quê? Porque o Raul Pompeia, devido ao livro de forte apelo homossexual, ele é vou falar acusado, tá? Porque na época era assim que rolava, tá? Então, na época, isso aí era inadmissível. E aí, comparam ele ao personagem do próprio livro, no caso o Raul Pompeia. E o Olavo Bilac entra na discussão e faz uma nota, né, que não precisava de muito esforço para perceber que o Raul Pompeia era homossexual. E aí, mano, deu que eles marcaram até um duelo. Mas eu falo disso com mais calma na minha live, tá? Sobre o Raul Pompeia, tá bom? Mas o Olavo Bilac sempre foi uma figura muito popular, uma figura muito comentada na sua época, tá? Inclusive, quando o Brasil é proclamada a República no Brasil, os militares, né, os militares promovem um concurso nacional para mudar o hino nacional. Então, o hino, não sei se você sabe, nessa época, em 1880, o hino não tinha letra. A letra do hino vai ser escrita somente em 1909, a letra do Ouviro, do Ipiranga, as Margens Quatro, do Pomerode. Não, o hino não tinha letra. O hino, ele era como é o hino da Espanha hoje. O hino da Espanha não tem letra, é só música, tá? Então era somente o tá? Aí o que acontece? Houve um concurso nacional em 1889, 1890, depois assim, para escolher uma nova letra do hino nacional. E Olavo Bilac foi um dos 5 finalistas com a letra daquilo que mais tarde se tornaria o hino à bandeira. Salve o lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da pátria. Tá? O concurso foi embargado, não houve vencedor, mas o hino à bandeira ficou, né, com letra e música de Olavo Bilac. Olavo Bilac também, que no dia do aniversário dele, se não me engano, acho que é 26 de dezembro, se não me engano, é comemorado também o dia do reservista, tá? Olavo Bilac fez campanha para o serviço militar obrigatório, tá bom? E eu, como reservista, né, como ex-militar militar que fui, né, também, né, tenho aí minha comemoração no dia do aniversário do Olavo Bilac, que foi o dia escolhido devido à sua luta, né, pelo serviço militar obrigatório, né? Então, o dia do reservista coincide, é comemorado no dia de Olavo Bilac, né, do aniversário do Olavo Bilac. Bom, falei bastante de Olavo Bilac, espero que você tenha gostado, tá? E aí, semana que vem, amanhã, né, na minha live, quero falar a respeito do Raul Pompeia no seu livro Ateneu, tá bom? Um abraço e até sexta-feira de manhã na minha live, tá bom? Um abraço.